Gravação iniciada. Atenção, senhores passageiros, com destino não sei aonde. Tá com BO aí? O meu não é importante, o importante é o deles. Bora lá, se travar, der problema aí, avisa. Deixa eu desligar minha câmera aqui, que já para de transmitir essa imagem aqui, facilita na internet. Dia 22/10/2024, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do CEFOR, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, capital do mundo. Olha aí o que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar limit, order by, delete from, update e, por último, group by. Certo? Prestem muita atenção. Se tiver dúvida, pergunta. Esses troços aqui, se você não aprende, você vai ter dificuldade de fazer os exercícios, tá? Consequentemente, dificuldade de obter a nota final da disciplina. Bom, eu deixei aberto o manual aqui, que eu vou mostrar para vocês onde é que está esse troço. O Group By está aqui, ó. Item 6.3.7. Deixa eu ir lá no Group By primeiro. Aqui, ó, Group By. Na realidade, esse item aqui está funções Group By. São as funções que eu expliquei nas últimas aulas, mas dessas funções, elas em conjunto com o Group By, elas têm outro comportamento. Quando vocês entenderem o Group By, vocês vão entender aquelas funções count, lembra do count? Tá tudo aqui, ó, count, a VG para calcular a média, mínimo pega o menor valor, sum faz o somatório, etc, tá? Deixa eu voltar lá. Ih, caramba. Aí, 6.3.4? Não, 6.4. Aí, eu vou explicar para vocês o update, o delete, aqui, ó, update e delete, e vou explicar também, retomando aqui na minha colinha, o group by, que é o mais, talvez o mais complexozinho desses itens que está aqui, tá? Então, vamos embora lá. Eu já deixei aberto aqui os nossos bancos de dados, vou abrir o PHP MyAdmin para mostrar para vocês. Então, vamos abrir o nosso banco de dados de futebol. Deixa eu ver que tabela eu posso usar aqui para esses casos. Vou usar a tabela de jogadores, tá? Então, vou usar a tabela de jogadores para a gente testar isso. Então, vamos o primeiro e o mais simples deles. Antes de falar do limite, eu preciso lembrar a vocês que nós estamos estudando principalmente o item 6.4.1 do manual, que é o select. O que é o select? É uma instrução que me retorna lá do banco de dados uma matriz de dados. Quando eu envio para o software de banco de dados uma instrução select, eu estou passando um conjunto de instruções e orientações para que o software de banco de dados processe no banco de dados e me retorne um conjunto de informações. Esse conjunto de informações é devolvido no formato de uma matriz. Matriz é o quê? Linhas e colunas, certo? Então, veja que entre as diversas opções que eu tenho aqui, ó, o tal do limite. E esse limite é muito fácil de entender. Olha só. Se eu fizer aqui um trazer, eu quero uma matriz que tenha o nome do jogador, o apelido do jogador, o ID do jogador e o nascimento dos jogadores. Se eu mandar processar esse comando, vocês vão perceber que eu tenho aqui a matriz, que é o resultado, ó. Então, eu tenho o nome, Léo Pereira, tenho o apelido, que está vazio, tenho o ID, que é 302, e a data de nascimento. O limite, se a gente olhar no manual, lembre-se que eu estou explicando diversos recursos desse comando. Toda vez que você for escrever este comando select, você tem que respeitar essa sequência. Então, é select,
Se usar o into vem depois, o from é depois o where, depois group by, depois o having, depois o order by, depois o limite e assim sucessivamente. Veja que você consegue fazer um comando select e não necessariamente usar todas essas funcionalidades, mas quando for usar, respeite a sequência das instruções. Então, perceba que o limite é uma das últimas opções aqui, ó. Então, select from, vou colocar um where, e nesse where eu só quero jogadores com ID entre 222 e 333. Vamos ver quais são os jogadores que têm o ID entre 222 e 333. Executei, tá aí, ó. Beleza? São esses aqui. Quantas linhas eu tenho aqui no resultado? Eu acho que ele mostra aqui em algum lugar, deixa eu ver. Aqui, ó, ele está falando que mostrou registros de 0 a 19, são 20 no total. E essa consulta levou 0,0002 segundos de processamento. Então, eu vou colocar neste comando, no final, o nosso amigo limite. Esse limite, ele é o mais simples e fácil de entender. Eu falei para vocês que o comando, que a instrução select, vai me devolver como resultado uma matriz. Essa matriz ela é composta por linhas e colunas. Vamos ver aqui no resultado. As linhas, as colunas. Coluna nome, coluna apelido, coluna ID e coluna nascimento. As linhas estão aqui, ó. Ok? Vimos aqui no resultado que foram 20 linhas no total. No limite, eu tenho a possibilidade de falar para o software de banco de dados o limite de linhas que eu quero nesta matriz, que ele vai me devolver. Fala assim, ô banco de dados, esse é os critérios que eu quero que você use para separar os dados que me interessam. Aqui está a tabela de onde você vai buscar, aqui está as colunas que eu quero que você traga, e só traga as colunas, as linhas que obedecerem ao critério de ID entre 222 e 333. E eu quero um limite, eu só quero 8 linhas nessa matriz. Então, quando eu ponho limite 8, eu estou falando ao banco de dados. Pega as 8 primeiras linhas aí do resultado desse comando, me manda só as 8. O resto pode descartar, não me interessa. Na hora que eu executar, vocês vão perceber que agora, ó, eu tenho 8 no total. E o resultado agora tem apenas 8 linhas, tá? Então, olha o tanto que esse limite é simples. Você define qual é o limite de linhas que você quer. Só quero 3. Limite 3. Executou. Olha lá que lindo. Só vem 3 linhas na matriz resultante. Fácil? Tranquilo? Dúvidas? Show de bola. Vamos para frente, então. Então, o limite já era. Order by. Eu acho que vocês estão percebendo que o próprio nome da instrução que a gente está aprendendo, ela diz muito do que ela faz, né? Limite. Ele estabelece um limite no número de linhas no resultado da matriz. O order by, eu acho que ele também é bem interessante. Posso usar... Veja que todas as opções que tem aqui, ó, são opcionais. Você vai acrescentando as opções na medida que você precisa. Então, se eu precisar acrescentar o limite, eu acrescento. Se eu não precisar, eu não coloco. Order by é a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou tirar o limite aqui, tá? Se eu vou colocar o order by, qual é onde o order by aparece? Ele aparece aqui, ó. Ele aparece depois da cláusula where, order by, e antes do limite. Então, se eu fosse deixar esse limite, se eu fosse deixar o limite aqui, ó, sei lá, limite 15. Se eu fosse acrescentar o order by nesse comando, o order by tem que entrar depois do where e antes do limite, exatamente como está escrito no manual. O where está aqui, limite está aqui, o order by é antes do limite, entre o limite e o where, de acordo com o que eu estou escrevendo aqui. Então, o order by entra aqui, ó.
Ok? O que é o order by? Toda vez que você manda para o banco de dados um select para ser processado, você vai ter como resultado uma matriz. Essa matriz, você pode escolher qual será a ordenação dos dados. Aqui, ó, se você... Deixa eu executar esse comando aqui de novo, sem o order by, para mostrar para vocês. Qual é a ordem dessa matriz que veio como resultado? A ordem que o próprio software de banco de dados escolheu por facilidade dele processar esse comando foi a coluna ID. Está vendo que o ID está em ordem? 301, 302, 303, 304, 305, até 315. Então, o software de banco de dados escolheu me devolver essa matriz com as linhas ordenadas pela coluna ID. Por quê? Porque na hora de processar foi a forma mais fácil que ele encontrou. Mas eu posso escolher outra forma de ordenar essa matriz que ele vai me devolver. Para isso, eu vou usar o order by. E aí eu especifico, eu falo assim, o banco de dados. Na hora de você finalizar a matriz que você vai me devolver, você vai usar a coluna nome. Vou deixar só a coluna nome. Vamos ver o resultado. Veja que a coluna nome aqui, ó, Agostinho, Léo, Ayrton, Fabrício, Davi, Iago, Gerson. Não tem uma ordem lógica na coluna nome, certo? Quando eu mandar executar, você vai ver que agora a matriz veio em ordem alfabética do nome. Então, Agostinho, Ayrton, Bruno, Caio, Daniel, Davi, Fabrício, Felipe, está em ordem alfabética a coluna nome. Obviamente, a coluna ID agora ficou bagunçada. 301, 303, 311, 316, 17, 5, 4, 20, 312, 307. Certo? Vamos lá, eu vou querer agora em ordem, e o critério de separação é o seguinte, eu vou pegar pelo mês de nascimento do jogador. Isso aqui tudo já não deveria ser mais novidade para vocês, ó. Essa função é uma função lá das funções de datetime que vocês já estudaram. Eu coloco month, nascimento. Então, o que o software de banco de dados vai fazer? Ele vai pegar a coluna mês da data de nascimento e vai fazer um order by por ela. Vamos ver o resultado? Executou. Perceba que agora a minha matriz resultante está ordenada as linhas, usando como critério o mês que o jogador nasceu. Ó, o Davi Luiz em fevereiro, o Fabrício em abril, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 10, 10. Percebe que ficou ordenado pelo mês do nascimento? Deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Eu vou tirar o limite 15 para a gente ter mais informação. Vou tirar esse limite aqui, ó. Vamos ficar com todos os dados agora. Vamos executar novamente. E eu vou colocar aqui, ó, 500 linhas para que venha o máximo de linhas no resultado possível. Então, vamos lá. Agora a gente tem fevereiro, abril, maio, junho, julho, outubro. Tem um monte em outubro, tá vendo? Vamos olhar aqui, ó, os de outubro. Deixa eu ver se eu consigo separar esses de outubro aqui. Ó, os de outubro. Tá ordenado bonitinho. Todos os do mês de outubro vieram na sequência, depois os de novembro. Percebam que os jogadores do mês de outubro, eles estão com os nomes fora de ordem, ó. Lohan, Caio, Daniel, Agostinho, Luiz Alcélio, Matheus, Jorge, Wellington, Gabriel, Bruno, Pedro e Felipe. O que eu quero explicar para vocês? Eu quero explicar para vocês que há a possibilidade de falar para o software de banco de dados que ele faça esta ordenação usando mais de um critério. Eu vou mostrar. Critério número 1, o banco de dados. Pega esses jogadores que atendem esse critério e coloca
sim, eles na matriz que você vai me devolver, ordenando pelo mês da data de nascimento. Como segundo critério, você usa o nome do jogador. Então, vamos ver o resultado? Executou. Então, vamos lá. Vamos pegar todo mundo do mês 10 aqui de novo. Todo mundo do mês 10. Veja que os jogadores continuam vindo na matriz resultante pelo mês de nascimento. Ó, fevereiro, 2, 4, 5, 5, 6, 7. Aí começa essa galera do mês 10 e, por último, termina com a galera do mês 11. Então, a matriz que o banco de dados me deu continua como primeiro critério de ordenação o mês da data de nascimento dos jogadores. Mas você vai ver que dentro de cada mês, ele usou como segundo critério de ordenação o nome do jogador. Então, isso dá para ver nitidamente aqui no mês 10, que tem vários jogadores, que agora, dentro do mês 10, os jogadores estão ordenados pelo nome em ordem alfabética. Agostinho, Bruno, Caio, Daniel, Felipe, Lohan, Luiz, Matheus, Pedro e Wellington. Lá no mês 11 está Iago e Léo, também em ordem alfabética. Está tranquilo o order by, pessoal? Está fácil? Então, eu fiz o order by usando 2 critérios. Quantos eu posso? Quantos você quiser. Quantos critérios você quiser. Deixa eu dar um exemplo de uma situação onde você poderia usar isso aqui. Você tem, olha só, você é bilionário. Você é proprietário de uma rede de lojas que tem 700 filiais espalhadas pelo Brasil. Então, você quer um relatório que mostra quanto cada loja vendeu. Então, você faria um order by. Bom, eu estou falando aqui já do grupo by. Você quer um relatório... vamos pensar, você quer um relatório das vendas que você fez. As vendas de hoje. Você quer um relatório ordenado por estado. Então, vai vir lá todos do Acre primeiro, letra A, em ordem alfabética pelo estado. Depois, você quer que dentro de cada estado venha por ordem alfabética da cidade. E depois por ordem alfabética de cada vendedor. Então, você percebe que você pode ter um relatório onde os dados estão organizados, ordenados de acordo com o critério que você quer. Então, você tem 700 lojas, você quer todas as vendas que aconteceram hoje. Então, você pode ordenar isso da forma que você quiser. Eu quero por estado, por cidade, por nome de vendedor. Ou estado, cidade e os que vendeu mais. Então, vem lá, Minas Gerais, aí tem a loja da cidade de Uberaba, uma que vendeu 50, outra que vendeu 10, outra que vendeu 15. Você pode fazer essas ordenações do jeito que você quiser, certo? E, além de tudo, você tem a opção de escolher se essa ordenação que você vai ter no resultado, eu vou executar de novo. Nesse resultado, nós vimos que o primeiro critério é o mês de nascimento. Então, veio 2 primeiro, 4, 5 até 11. Mas e se eu quisesse o contrário? Do maior para o menor. E não como está aqui, do menor para o maior. Você já percebeu que se você põe o order by e não fala nada, ele está considerando que você quer do menor para o maior, ou em ordem alfabética, de A para Z, W, sei lá, né? Então, eu tenho a opção ainda de escolher, por exemplo, que eu quero que a data de nascimento, ele use, desculpa, a data de nascimento não, o mês da data de nascimento do jogador, você quer uma ordenação decrescente, você usa esse desc. Então, o resultado vai vir decrescente. Vamos executar para ver? Olha lá. Agora o resultado veio novembro primeiro, veio 11, depois veio 10. E aqui dentro do mês 10, que é onde a gente tem muitos,
O segundo critério, que é o nome do jogador, continua de A para Z. Agostinho, Bruno, Caio, Daniel, etc., até o Wellington. Ok? Então, ele mexeu só na ordenação pelo nascimento. O nome continua de A para Z. Se eu vier aqui e colocar também o nome na opção desk, o que eu estou falando? Assim, ó, a matriz que você vai me devolver como resultado, você vai ordenar ela para mim, primeiro, pelo mês de nascimento do jogador, da forma decrescente, do maior mês para o menor mês. E aí, dentro de cada mês, você ordena pelo nome do jogador também de forma decrescente, de Z para A. Vamos executar? Olha o resultado. Continua vindo de 11, 11, 10 até 7, 6, 5, etc. Mas se eu pegar dentro do mês 10 aqui, ó, você vai ver que dentro do mês 10, agora os jogadores estão com o nome em ordem alfabética decrescente, de W para A. Certo? Tá tranquilo? Show de bola. Então, order by é isso. Depois vocês façam mais testes aí. Qualquer dúvida, pergunta para os monitores. Bom, mais um item que eu falei para vocês que nós íamos estudar hoje. Eu estou achando que o grupo vai ficar para a semana que vem. Bom, deixa ele aqui, vamos ver. Vamos ver o delete e o update. Bom, vamos voltar aqui no manual. 6.4. 6.4. Ponto alguma coisa, né? Manipulação de dados. Bom, vocês já sabem que o select é um comando que você manda para o software de banco de dados e ele vai fazer uma consulta. Ele lê os dados do banco e te devolve a matriz dos dados que você pediu. Vocês também já aprenderam o comando insert. O insert é uma instrução que você manda para o banco de dados. Significa que você quer colocar dentro do banco de dados uma nova informação. Então, eu vou mostrar para vocês o update. O update, você está falando para o banco de dados, o banco de dados altera, muda uma informação aí dentro do banco de dados para mim. Então, quando eu faço um update, a informação já está dentro do banco de dados. Eu quero alterar ela, eu quero mudar alguma coisa nessa informação. O delete é o seguinte, o banco de dados apaga alguma informação para mim aí dentro das tabelas do banco de dados, certo? Então, o delete está aqui, certo? E a gente vai ver ele na sua forma mais simples, que é... Deixa eu pegar aqui uma outra tabela que a gente consiga fazer delete. Vou fazer um delete nesses contratos aqui. Então, veja que... Parece que a conexão deu um tilt aqui. Vamos ver se vai voltar. Vamos lá na tabela contratos. Vou mandar... Ah, tem 296. Vou mostrar todas as linhas. Olha só. Essa é a tabela de contratos com esses dados aqui. Tem o contrato de ID 1 até o contrato de ID... Vixe, tem contrato com ID aqui demais, ó. 20 é o último. Então, nós temos aqui, ó, 296 contratos. Ok? Bom, o delete, o que ele faz é apagar linhas de uma tabela. Como é que funciona o comando? Delete from. Delete from a tabela. Muito cuidado com esse comando. Por que muito cuidado?
Porque se eu fizer só isso aqui, ó, delete from tabelas, delete from contratos, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Apague todos os contratos da tabela contratos. Todas as linhas, apaga tudo. Normalmente, a gente não quer isso, tá? Não faz muito sentido, a não ser que seja um caso bem específico. Normalmente, você tem que escolher quais contratos, quais linhas da tabela você quer que sejam excluídas. E como é que a gente faz isso? Vocês já aprenderam. A mesma cláusula where, que lá no select, explica para o banco de dados quais as linhas que interessam naquela consulta, esse mesmo where, aqui no comando delete, vai explicar para o software de banco de dados quais linhas você quer que sejam excluídas. Então, eu vou falar assim, o software de banco de dados, pega os contratos com o ID entre 5 e 8. Eles estão aqui, vamos conferir. Está aqui, ó, contratos de 5 a 8. Pega esses contratos que têm o ID de 5 a 8 e delete, apague. Vamos executar? Olha ele perguntando, ó. O delete é um comando tão complicadinho que o PHP-MyAdmin aqui pergunta, ô, é isso mesmo? Aí você dá um OK, ele processa. Aqui no PHP-MyAdmin a gente vê a informação que 4 linhas foram excluídas e que levou 0014 segundos. Vamos voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um visualizar aqui para a gente ver numa outra aba, tá? Então, veja que nós excluímos de 5 a 8. Se você olhar aqui agora, ó, 3, 4, 9, 10, ou seja, os contratos de 5 a 8 foram excluídos. Já era. Certo? Então, o delete é muito simples. Você fala assim, eu quero apagar. Apagar o quê? Os contratos. Quais contratos? Todos os contratos. Vamos lá, vamos consultar aqui. Eu tenho contratos com o início 2023, 2023, 24, 22, 22, 23, 24, 22, 23, 24, 22, 23, 24. Aí, ó, tem 22, 23 e 24, aos montes aqui, certo? Se eu falar para ele assim, o banco de dados, você vai pegar todos os contratos aqui, né? Apagar todos os contratos. Quais contratos? Todos os contratos que o ano da coluna início sejam igual a 2022. Antes de executar esse comando, vamos conferir aqui, ó. Deixa eu consultar os contratos de novo. Opa, vamos ver todos. Ó, eu tenho a coluna início, e na coluna início eu tenho uma data. Essa data é ano, mês e dia. Então, todos os contratos que tiverem início em 2022, eu quero apagar. Então, ó, vou apagar todas as linhas da tabela contratos, onde o ano da coluna início esteja igual a 2022. Vocês estão percebendo que todas as funções que vocês estudaram, funções string, funções de datetime, elas podem ser aplicadas na cláusula where, lá no select, pode ser aplicadas em vários locais diferentes, tá? Então, vamos excluir aqui, ó, apagando todos os contratos. Tem certeza? Ok. Apagou. Apagou 136 linhas. Então, eu vou repetir essa consulta aqui agora. E vamos ver agora se sobrou algum contrato com ano de início em 2022. Olha aí, início. Olha a coluna início. 23, 23, 24. Olha aí. Você não acha mais nenhum de 2022. Todos os contratos que na coluna início o ano era 2022 foram apagados, foram excluídos. Então, o comando delete, ele é muito fácil, muito simples. Recapitulando. Delete from. Você especifica qual é o nome da tabela de onde você quer excluir linhas.
Na cláusula where, você especifica qual critério o software de banco de dados vai usar para selecionar as linhas a serem apagadas, excluídas. Tranquilo? Sem dúvida nenhuma? Oi. Se você tiver backup, tem. Tem backup. Aliás, backup em banco de dados, gente, é um trem... Não só em banco de dados, né? Backup em informática, em computação, em TI, é um item importantíssimo. Muito recentemente, há coisa de 30 dias, uma pessoa me ligou e ela teve os dados roubados, sequestrados por um hacker, um cracker. O cara conseguiu invadir a rede da empresa via internet, botou um vírus lá e com esse vírus ele conseguiu roubar os dados da empresa. Ele foi no servidor de banco de dados, fez uma cópia do banco de dados e apagou o banco de dados. E pediu resgate. O dono da empresa mandou o computador para uma assistência técnica, o pessoal falou assim, infelizmente não temos o que fazer. E o dono da empresa pagou R$8.000 para ter seu banco de dados de volta. Por que ele teve que pagar? Porque o último backup que ele tinha era de janeiro. A última vez que ele fez um backup da empresa foi em janeiro. Nós estamos em outubro. Como é que você pega a sua empresa e perde 9 meses de informações do que tudo que aconteceu na empresa? Então, ele teve que pagar lá os, acho que R$7, R$8.000 para ter de volta uma cópia do seu banco de dados. E, para piorar, ele ficou um dia inteiro sem computador. Você imagina qualquer empresa sem computador? Sem computador, boa parte das empresas não conseguem funcionar. Então, olha o prejuízo que esse cara teve. Tá? Aí, agora, o que você acha que está acontecendo nessa empresa? Faz backup todo dia. Fecha a empresa às 6 da tarde, corre lá e faz um backup. Certo? Bom. Beleza, então vocês já aprenderam o limite, order by também, delete também, o update. Vamos ver o update. Update, 6.4, update. Update faz o quê? Alterar. Alterar é o que já existe, é o que está lá dentro do banco de dados. Como é que funciona o comando update? É relativamente simples também. Update. Vamos lá no manual. Update, o nome da tabela. Então, update, vou alterar os contratos. Vou aproveitar que eu estou usando essa tabela de contratos. Não vou usar a tabela de contratos, não. Como é só para alterar, eu vou usar a tabela de jogadores, tá? Vou usar essa tabela aqui, ó. Vai ser mais divertido usar ela. Update, jogadores. Vou alterar a tabela de jogadores. Tá, mas aí eu preciso falar para o software de banco de dados o que eu quero alterar na tabela de jogadores. E eu vou fazer uma alteração. Como não tem apelido para jogador nenhum, eu vou colocar o apelido para alguns jogadores. Então, onde que eu falo para o software de banco de dados que eu quero alterar? Set. É no set que eu especifico o que eu quero mudar. Então, o que eu quero mudar? Eu quero mudar o apelido. O que eu quero colocar no apelido? Eu vou colocar no apelido perna de pau. O jogador vai ter o apelido de perna de pau. Mas, de novo, se eu faço um comando update, especifico o que eu quero mudar, o que ele vai fazer? Ele vai alterar todos os jogadores. Todos. Então, eu tenho que colocar o quê? Cláusula where.
Então, fiquem muito atentos a isso. Quando você faz um delete, ou quando você faz um update, e você não especifica a cláusula where, para separar as linhas que vão receber aquele procedimento, você vai fazer na tabela inteira. Então, se eu faço um update e não especifico o que na cláusula where, eu vou alterar a tabela inteira. Se eu faço um delete e não coloco a cláusula where, eu vou tentar apagar todas as linhas da tabela. Então, eu vou alterar a tabela jogadores, colocando na coluna apelido, perna de pau, de quais jogadores? Vamos pegar uns aqui, ó. Eu vou pegar do 301 ao 310, tá? Então, pegar os jogadores que têm o ID entre 301, 303 e 310. Então, todos os jogadores que têm o ID entre 303 e 310 vai ganhar o apelido de perna de pau. Executar, processou com sucesso. Ele está me falando aqui que 8 linhas foram afetadas. Então, se eu voltar aqui e atualizar esse negócio, vocês vão ver que do 303, que é o Ayrton Lucas, até o 310, que é o Pedro, todos eles ganharam um apelido de perna de pau. Posso alterar mais coisas? Posso. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Eu quero alterar o apelido dos jogadores para frangueiro, todos os jogadores que têm o ID entre, vamos pôr aqui, ó, 315 e 320. Então, todos os jogadores que têm o apelido, ó, aqui, todos os jogadores que têm o ID entre 315 e 320, vai ganhar na coluna apelido a informação frangueiro. Olha só como é que eu vou traduzir, vou tentar explicar isso aqui de forma bem simples, ó. Alterar a tabela jogadores nas linhas onde o ID tenha os valores entre 315 e 320, você vai colocar na coluna apelido o conteúdo frangueiro. Tá errado aqui, né? Frangueiro. Executar. Processou com sucesso, a gente volta aqui. Olha lá. Do 315 ao 320, na coluna apelido, foi alterado a informação de vazio para frangueiro. Certo? Bom, então, aqui na cláusula where, eu seleciono as linhas que receberão a alteração. Na coluna 7, eu escolho a coluna, no 7, eu escolho a coluna ou as colunas que devem ser alteradas. Então, eu vou pegar agora os mesmos jogadores de 315 a 320. O apelido vai ser medroso. Mas, além do apelido, eu quero fazer mais uma alteração, que vai ser... eu vou aproveitar para usar as funções. Estão percebendo aqui, ó, que todos que estão frangueiro, do 315 ao 320, tem o nascimento no dia 21/10/2005, eu vou mudar essa data de nascimento deles. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês as funções que vocês já estudaram. Eu vou colocar na data de nascimento, então, apelido vai ser medroso, e o nascimento vai ser igual ao quê? Eu vou pegar... vou colocar um nascimento fixo por enquanto, tá? Depois a gente faz um outro teste com a função. Eu vou mudar a data de nascimento para 2001. Então, os jogadores de ID entre 315 e 320 passarão a ter um apelido de medroso e a data de nascimento 1 de janeiro de 2000. Executar, processou, vamos atualizar.
de 315 a 320. Vejam que todos passaram a ter o apelido de medroso e a data de nascimento mudou para 1 de janeiro de 2000. Vamos fazer mais uma mudança? Vou fazer o seguinte. Na data de nascimento, eu vou calcular essa data. Essa data será igual a date, ADD, tem um underline aqui, né? Date, ADD. Agora eu não lembro se tem, vocês lembram se tem underline ou não? Vírgula, intervalo de 42 week. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Qual será a data de nascimento que eu vou alterar dos jogadores que têm ID entre 315 e 320? Em vez de medroso, vai ser Fujão. Então, o apelido vai ser Fujão e a data de nascimento vai ser o quê? O resultado dessa expressão. E o resultado dessa expressão vai me dar o quê? A data de nascimento que está lá, adicionando a ela um intervalo de 42 semanas. Então, se você pegar 1º de janeiro de 2000 e somar 42 semanas, vai dar o quê? Não faço ideia. Vamos ver o resultado? Processou. Vamos lá, então. Olha lá os Fujão. Quando eu somei 42 semanas na data de nascimento, que era 1 de janeiro de 2000, a data passou para 21 de 10 de 2000. Então, percebam que todas aquelas funções que vocês estudaram podem ser aplicadas aqui também, ó. Quer ver? Vou fazer mais uma bagunça aqui. Eu vou somar 4.250 minutos. Não, 42.500 segundos. Eu não sei se é assim, se der erro eu corrijo, tá? Mas eu também vou colocar mais. Eu vou pegar o nome desses jogadores e vou acrescentar no final a função concat. Vocês devem ter estudado essa função lá nas funções string. Vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Vou falar o comando inteirinho de novo. Eu quero alterar os jogadores que têm o ID entre 315 e 320. Eu quero alterar o apelido para Cagão. O apelido vai ser Cagão. A data de nascimento vai ser o nascimento somado um intervalo de 42.500 segundos. E o nome vai ser o quê? O nome que está lá, concatenado com o espaço XYZ. Vamos ver o resultado disso? Erro. Já sei o que é o erro. Esse segundo aqui deve estar escrito errado. Não deve, acho que não tem o S. Eu acho que é... Aqui na mensagem deve estar falando o que ele não está entendendo, ó. Você tem um erro de sintaxe próximo a seconds. Essa mensagem de erro ajuda, mas eu já imaginava que eu tinha escrito isso aqui errado, ó. Como é que eu sei o certo? Por isso que vocês estudaram o manual, gente. Se vocês estudaram o manual, você vem aqui no manual e procura assim, ó, date, underline, ADD. Aí você procura, lá, ó, tipos de data e hora, mas na realidade a gente quer as funções, né? É o 632, quer ver? 6.3.2. Vamos lá no 632. Funções de data e hora, 634. Aqui nas funções de data e hora, a gente vai ver uma tabelinha aqui, que eu não lembro onde ela está, mas ela vai aparecer em algum momento, quer ver? Tabelinha, aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha o second aqui, ó. Eu usei o week, lembra? Cadê o week? Tem um week aqui, em algum lugar. A tabelinha continua aqui. Vai, gente, eu usei o week, cadê o week? Ah, não, isso aqui é... Bom,
Deve ter outra tabela dessa, será? Essa aqui é a tabela, mostra os seguintes tipos de expressão: relacionamento, papapá. Então, aqui que você sabe que você pode usar. Tem o wiki também, não sei se esse trem aqui está desatualizado. Você viu que funcionou o wiki, né? Então, aqui nós vamos colocar o quê? Segundos. Vamos executar agora? Dado truncado. Ah, na coluna nascimento. Deu uma truncada. Vamos ver o que virou os dados. Ó, então, ficou aqui o cagão, do 315 ao 320. Olha o XYZ que ficou no nome de todo mundo aqui, ó. Por quê? Porque eu alterei o nome. Vamos estudar essa parte aqui, ó. Eu falei que eu queria alterar também a coluna nome, e lá na coluna nome eu queria concatenar o quê? O nome que já estava lá com o espaço XYZ. Então, o resultado dessa expressão é o que vai ser colocado dentro da coluna nome. E esse intervalo aqui, eu não sei por que esse negócio deu uma truncada, não. Ele pegou assim, eu sei por quê. Você sabe por que truncou? Olha que interessante. Isso aqui é legal, vamos estudar isso aqui. A coluna nascimento, cadê nascimento? Não, nós estamos na coluna jogador. Jogadores. A coluna nascimento da tabela jogadores, ela é do tipo date. O que ela consegue guardar? Ano, mês e dia. Então, quando eu mandei ele pegar a data de nascimento, adicionar 42.500 segundos, o resultado disso foi um date time. Por quê? Quando eu somei 42.500 segundos, ele chegou numa determinada data, hora, minutos e segundos. Só que na coluna nascimento não cabe hora, minutos e segundos, só cabe o date. Por isso que ele me falou que foi truncado, porque o banco de dados descartou as horas, minutos e segundos, porque ele só consegue armazenar date, que é ano, mês e dia. Então, se eu vier aqui e acrescentar 435 dias, eu não vou ter esse problema. Porque 435 dias não vai dar fracionado hora, minuto e segundo. E aí eu vou concatenar o que mais aqui, ó. Feliz. Esses jogadores são felizes e eles são craque. Então, vou de novo. Nos mesmos jogadores que tem o ID entre 315 e 320, o apelido agora vai ser craque. A data de nascimento eu vou somar mais 435 dias e vou concatenar um feliz no final do nome. Processou, vejam que não deu o erro agora. Se eu voltar aqui agora e der uma atualizada, olha o que aconteceu. O apelido agora é craque. A data de nascimento, somando aquela quantidade de dias, virou 30 de dezembro de 2001. E agora foi acrescentado feliz no final dos nomes. Ok? Bom, então mostrei para vocês limite, order by, delete from e update. Group by vai ficar para a próxima semana. Group by eu preciso de uma meia hora, 40 minutos para mostrar. Sim? Tem, cara. Ótima pergunta a sua. Só que agora vocês vão me ajudar. Como é que eu faço, gente? Eu quero pegar o nome dessa galera aqui, ó. Eu quero tirar só o XYZ que está aqui dentro. Que delícia de pergunta a sua, cara. Parabéns. Vamos lá, galera? Como é que eu vou? Então, eu não vou mexer no apelido. Eu não vou mexer na data de nascimento. Agora que vocês vão me mostrar se vocês estudaram as funções de string ou não. Como é que eu faço para pegar o nome, tirar o XYZ e alterar a coluna nome do jogador? Não, é update, não é delete, não. Funções string.
Olha só, quer ver que legal? Tem uma função que vai ajudar a gente a fazer essa mágica. E essa função é uma função que já vai aparecer. Cadê ela? Ah! O que a função replace faz? Você passa para ela um negócio, você fala assim, ó, você procura isso e troca por isso. Então, o que eu vou falar para o banco de dados? O banco de dados, você vai alterar os jogadores. Na coluna nome, você vai pôr o seguinte. Nós vamos pegar o nome do jogador, onde tiver... Bom, vamos analisar mais friamente? Tem espaço XYZ, espaço, certo? Se a gente tira só o XYZ, você concorda que vai ficar 2 espaços? Vai ficar Lohan, espaço, espaço feliz. Ok? Então, eu vou procurar por um espaço XYZ e vou trocar pelo quê? Por nada. Então, o banco de dados. Na coluna nome, você vai colocar o resultado dessa expressão. O que essa expressão é? É a função replace que vai pegar o nome do jogador, vai procurar onde tiver espaço XYZ, ele troca por nada. Vamos executar? Vamos ver o resultado? Não funcionou, por quê? Será? Vamos trocar para maiúsculo, então. Opa, editar. O banco de dados, a gente já viu que ele não é maiúsculo, certo? Ele não é case sensitivo. Será que era isso? Vamos ver. Executar. Atualizar. Exatamente. O banco de dados não é, mas isso significa que o replace, olha aqui o manual explicando para a gente, essa função é multibyte. Então, a função replace, na hora que ela for procurar isso para trocar por isso, ela vai procurar exatamente, ela vai tratar maiúsculo e minúsculo diferente. Então, é a função replace que é multibyte. Está vendo a importância do manual? Show de bola, resolvemos o problema. Mais alguma dúvida? Bom, com a aula de hoje, vocês vão conseguir, então, fazer os exercícios agora de excluir e de alterar, que tem lá no site. Vamos ver se aparece alguma aqui. Exercício, a gente ainda está no nível 3, hein? Daqui umas semanas a gente chega no nível 4, 5. Mostrar não é o caso. Excluir as cidades com população inferior a pi, nome da pá. Show? Divirtam-se a tarde toda. Qualquer coisa, chama o monitor. Se ele não der conta de ajudar, faz um print, manda no zap. Eu estou lá na sala. Vou fazer uma reunião com o William e com o Evandro, mas estou lá na sala, eu olho o zap e respondo, tá? Não, o William vai fazer de casa. Nós vamos fazer via Google Meet. Show de bola, galera. Fechamos por hoje.